Olá! Hoje vamos mergulhar num assunto complexo. Uma palavra que todo mundo já ouviu, mas que nem sempre é fácil de explicar o que significa: fascismo. Pois é, a gente ouve essa palavra o tempo todo, não é? Muitas vezes ela é usada como um xingamento ou para descrever certos movimentos políticos. Mas para a gente entender o peso que ela realmente carrega, é preciso ir além do uso superficial. A gente precisa mergulhar nas origens, nas ideias centrais e na história por trás dela. Então, vamos fazer exatamente isso. E a primeira pista já está no nome. A palavra vem do latim fasces. Esse era um símbolo de poder lá na Roma Antiga. Imagina um feixe de varas, bem amarrado em volta de um machado. A ideia é bem clara. A união faz a força. Uma varinha sozinha quebra fácil, né? Mas o feixe todo junto é muito resistente. Foi esse símbolo que Mussolini adotou. E daí veio o nome, fascistas. Ok, vamos começar a destrinchar isso. O que é, afinal, o fascismo? Vamos ver como os estudiosos tentam responder a essa pergunta tão complicada. E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é: não existe uma única definição, daquelas de dicionário, que dê conta de tudo. Cada regime fascista teve suas próprias características, o que torna muito difícil colocar todos na mesma caixinha. É por isso que esse é um conceito tão debatido até hoje. O historiador Robert Paxton, por exemplo, ele dá uma definição bem interessante. Ele foca menos na política em si e mais na emoção, no sentimento por trás do movimento. Para ele, o fascismo é uma reação a um sentimento de que a nação está em declínio, humilhada. E a resposta para isso seria um culto à unidade, à energia e a uma suposta pureza do povo. Já o escritor Umberto Eco, que cresceu na Itália fascista, fez uma espécie de lista. Ele chamou de urfascismo, ou fascismo eterno. Ele listou características que, quando aparecem juntas, servem de alerta. Coisas como o culto à tradição, a ideia de que a ação é sempre melhor que o pensamento, a desconfiança de tudo que é moderno, o medo do que é diferente e uma obsessão constante com complôs e conspirações. Certo. Agora vamos entrar nos pilares, naquilo que realmente sustenta a ideologia fascista. Uma forma bem eficaz de entender o fascismo é olhar para o que ele rejeitava. Ele se definia muito por ser contra as outras coisas. Era declaradamente antiliberal. Direitos individuais, democracia, tudo isso era visto como fraqueza, como algo que atrapalhava a unidade do Estado. E, ao mesmo tempo, era ferozmente anticomunista. A ideia de luta de classes, para eles, isso dividia a nação. No lugar disso, eles defendiam uma união forçada das classes em nome do país. Ou seja, eles se vendiam como uma terceira via, uma alternativa a tudo que existia. Bom, então quais são os pontos centrais? Primeiro, o ultranacionalismo, a nação acima de tudo e de todos. Depois, o totalitarismo, o Estado tentando controlar cada pedacinho da sociedade. O militarismo, que não vê a guerra como um mal necessário, mas como algo que purifica e fortalece a nação. E, claro, o culto a um líder carismático com poder absoluto. E, por fim, essa glorificação da juventude, da força física, da ação acima da razão. E esse controle do Estado e até a vida pessoal. O papel da mulher, por exemplo, era muito bem definido: ser mãe. O Estado chegava a dar incentivos para quem tinha muitos filhos e, ao mesmo tempo, criava políticas para tirar as mulheres do mercado de trabalho. Elas eram vistas como as reprodutoras da nação, e tudo isso era para servir aos objetivos maiores do Estado. E a economia? Como ficava? Bem, aqui também a promessa era de algo completamente novo. E, de novo, a gente vê a definição pela negação. O capitalismo era criticado por ser materialista, individualista, por não se importar com a nação. Já o socialismo era criticado por dividir o povo com a tal da luta de classes. A promessa fascista era criar um sistema que não tivesse os defeitos de nenhum dos dois. E esse sistema era o corporativismo. Como funcionava? Primeiro, acabava com a luta de classes na marra. Sindicatos independentes, greves, tudo proibido. No lugar, o Estado criava as tais corporações que juntavam patrões e empregados de cada setor, com o governo no meio, mediando tudo. A propriedade privada continuava existindo, mas com uma condição bem clara: toda a economia tinha que servir aos interesses do Estado. E qual foi o resultado prático disso? Foi drástico. Na Itália, com o fim dos sindicatos e das greves, o salário real do trabalhador, ou seja, o poder de compra, caiu pela metade, 50% a menos em apenas 4 anos. Na prática, aquela conversa de colaboração de classes significou a supressão total dos direitos de quem trabalhava. Mas de onde veio tudo isso? O fascismo não surgiu do nada, né? Ele foi o resultado de uma série de ideias e acontecimentos bem específicos.
Olha só, lá no fim do século XIX já existia um certo cansaço com o racionalismo, com o materialismo. Aí veio a Primeira Guerra Mundial que mudou tudo. Ela criou uma geração inteira que se acostumou com a violência e fortaleceu o poder do Estado de um jeito nunca visto. Foi nesse caos que, em 1919, Mussolini criou seu movimento. Em 1922, a famosa Marcha sobre Roma colocou os fascistas no poder, e a partir daí, com a crise de 29 e a Segunda Guerra, esses regimes se espalharam e, por fim, foram derrotados militarmente. Vamos olhar agora mais de perto para o berço do fascismo, o primeiríssimo exemplo de um Estado fascista, a Itália de Mussolini. A Itália do pós-guerra era um verdadeiro barril de pólvora. Tinha crise econômica, inflação altíssima, greves por todo lado, um medo real de uma revolução comunista. E, para piorar, um sentimento geral de humilhação, a ideia de que a Itália tinha sofrido na guerra para não ganhar quase nada em troca. Foi nesse cenário de caos e ressentimento que o movimento de Mussolini floresceu. A tomada de poder foi calculada. Em 1922, Mussolini se torna primeiro-ministro. Pouco depois, em 24, a violência política cala os opositores, como no assassinato do líder socialista Matteotti. Entre 25 e 26, todos os outros partidos são proibidos. E em 1929, vem a jogada de mestre, o Tratado de Latrão com o Vaticano, que resolveu uma briga antiga com a Igreja Católica e deu ao regime uma legitimidade e um apoio popular gigantescos. E essa frase do próprio Mussolini, ela resume tudo, né? Tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Quer dizer, não existe espaço para o indivíduo, para um grupo, para uma ideia que não esteja totalmente alinhada e submissa ao Estado. É a definição mais direta possível do totalitarismo. E depois da derrota na guerra, o que sobrou do fascismo? E por que a gente continua falando tanto sobre isso hoje? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os grandes regimes fascistas foram destruídos. De lá para cá, é muito raro o movimento se dizer abertamente fascista. A palavra virou basicamente uma arma política, usada contra adversários. Hoje, quando se fala de movimentos com ideias parecidas, o termo que se usa geralmente é neofascista. E é aqui que fica a reflexão. O fascismo, como aquele movimento histórico, com uniforme e tudo mais, pode ter ficado lá no século XX, mas as suas ideias centrais, o nacionalismo exacerbado, o mito de uma renovação nacional pela força, o desprezo pelo debate racional, essas ideias não desapareceram. Entender como e onde elas podem ressurgir no mundo de hoje continua sendo uma questão fundamental.